Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Geriatria com Miola. Aqui nós aprimoramos o conhecimento de vocês sobre as demências para que vocês tenham mais confiança e paciência para cuidar dos pacientes e ou familiares de vocês. Meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra e hoje a gente vai falar um pouco sobre o tratamento das demências na fase leve, abordar alguns conceitos importantes dessa fase da doença dos pacientes. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, Geriatria com Miola. Também lembrem de nos seguir nas nossas outras páginas, @Geriatria com Miola no Instagram e no TikTok, beleza? Bom, tratamento da fase leve, Fase leve, a gente postou, um vídeo recente aqui no canal sobre como é a fase leve, Então a fase leve das demências geralmente é a fase inicial, quando é feito o diagnóstico, e na maior parte das vezes ela se comporta com os principais sintomas daquela demência específica, Então, o Alzheimer vai ter mais a questão dos esquecimentos e das repetições, a demência frontotemporal vai ter a dificuldade da desinibição, daquelas alterações de comportamento características da demência frontotemporal, aqueles transtornos mais compulsivos, a hiperoralidade, aquela troca da alimentação. O Lewy vai ter as alucinações visuais, o parkinsonismo e a flutuação da consciência. A demência vascular vai ter as alterações de função executiva, que vão trazer muita dificuldade para o paciente no dia a dia, eventualmente uma alteração de linguagem ou de memória. Então a fase leve é muito característica as alterações do tipo de demência que o paciente tem, A gente já falou isso um pouco melhor em outros vídeos. Mas alguns tratamentos a gente geralmente consegue englobar para todos os tipos de demência. Por isso que a gente fala que o primeiro tratamento para todos os tipos de demência, e esse com certeza vai ser o principal tratamento da fase leve da doença, é a gente conseguir instituir uma rotina de cuidados para o paciente, Então talvez se a gente tivesse que pensar em todo o tratamento da fase leve, e aqui não falando de medicamento, a gente tem outros vídeos aqui no canal para falar de medicação, o principal tratamento da fase leve é a instituição da rotina, Ou seja, que o paciente consiga ter uma maior previsibilidade das coisas que vão acontecer no dia a dia dele, Então que ele vai ter hora para dormir, ele vai ter hora para acordar, ele vai ter hora para fazer suas refeições e que ele vai ter hora para fazer outras atividades, como atividade física, atividade cognitiva, outras atividades dentro da casa, Que a gente consiga amarrar o máximo que for possível todas as atividades do dia do paciente. E por que isso é importante, pessoal? Porque o paciente com demência, ele tem certa dificuldade com as coisas novas, A gente sabe que a alteração da memória recente, ela é clássica do paciente com Alzheimer, que é quando ele não consegue aprender coisas novas, Ele esquece uma coisa de um dia para o outro, mas isso também acomete das outras demências, que têm uma maior dificuldade nessa questão da funcionalidade na fase inicial. Então, se cada momento as coisas estão acontecendo de uma forma diferente, isso dificulta também para o paciente. A partir do momento em que a gente amarra um pouco mais as situações e o dia a dia dele começa a ficar previsível, mesmo com essa perda da memória recente, isso é facilitado para ele, Então ele consegue se adaptar melhor a essas situações e o próprio corpo dele se prepara melhor, para cada atividade do dia a dia, se mais ou menos ele souber o que vai acontecer. Nós mesmos, nós pacientes jovens, saudáveis, com cognição preservada, se a gente consegue ter uma rotina de sono, uma rotina de atividades, a gente vê que o nosso corpo se adapta melhor, fica mais fácil de fazer as coisas, Você deita na cama e você pega no sono mais fácil, porque o nosso ciclo circadiano se adapta mais a essa nova rotina, Ele consegue entender melhor quando cada passo do dia vai acontecer. E isso para o paciente com demência vai ser mais importante ainda, que vai facilitar a própria questão cognitiva dele de entender cada passo
do dia, né? Então é muito importante que, em primeiro lugar, a primeira coisa que você vai fazer a partir do momento em que você está cuidando do paciente, né? Que você vai estar responsável por isso, é você tentar estabelecer rotina. E é claro, assim, quando a gente fala da fase leve, o paciente, ele ainda, a rotina é extremamente importante, mas ele ainda tolera um pouco melhor as saídas da rotina, porque a cognição dele ainda não está tão prejudicada, né? Então, às vezes você faz uma coisa e no outro dia faz outra, você percebe que ele não tem nenhum problema com isso, ele consegue até sair um pouco da rotina bem. Mas a partir do momento em que a doença vai avançando, essas mudanças na rotina elas vão ficando cada vez mais difíceis, né? Então, cada vez que o paciente acaba saindo muito fora daquilo que é rotineiro para ele, a gente vê que ele se comporta um pouco melhor, ele tem talvez mais sintoma comportamental. É por isso que muitas vezes você fazer viagens, né? Viagens mais longas, ou mesmo ficar trocando de casa, né, uma semana, um mês fica numa casa, outro mês fica na outra, é mais fácil quando você está na fase leve. A partir do momento que você vai para a fase moderada, viagens longas e trocas de domicílio com frequência acabam ficando mais difíceis para o paciente, porque ele tem mais dificuldade de sair da rotina, essas mudanças bruscas trazem desconforto para ele. Então a gente vai tentar estabelecer isso desde a fase leve, apesar de ainda na fase leve se permitir fazer um pouquinho mais de mudanças, mas a partir da evolução da doença a gente vai ver que isso vai ser cada vez mais importante, certo? E aí vocês podem me dizer assim, Vinícius, minha aula, mas eu não tinha a mínima ideia de por onde começar, né? Se você tiver dificuldade por onde começar, o primeiro passo é sempre começar pelo sono, né? Porque o sono vai ser mais fácil de você instituir isso, né? Você já fazer com que ele entre numa rotina em que se encaixe também com a tua, para que fique melhor para você. Então, um horário que ele dorme, logo depois você consegue dormir, que vocês vão acordar meio juntos, para que você possa ter também a tua noite de sono, que é essencial. Então, comece pelo sono. Comece instituindo horário para deitar e horário para levantar, porque isso vai facilitar tanto para você quanto para ele, né? Então, começa a partir daí e depois vai tentando ajustar as refeições, ajustar as atividades físicas e as atividades cognitivas. E aí a gente vai falar de outras coisas importantes do tratamento da fase leve, que é a atividade física e a atividade cognitiva, porque esse é o momento em que a gente ainda pode preservar o máximo de funcionalidade possível do paciente. Então, o paciente ele ainda tem uma cognição um pouquinho melhor, né? Ele ainda não perdeu tanto daquele aspecto cognitivo, e a gente consegue instituir com que ele faça atividade física, uma caminhada, academia, pilates, hidroginástica, e tentar instituir atividades cognitivas, né, dentro do dia a dia dele. Então, seja coisas relacionadas à casa, arrumar a casa, jogos, né, livros, caça-palavras, palavras cruzadas, das mais diversas atividades cognitivas que você possa instituir na sua casa, né? Ajuda no dia a dia da casa, que são coisas que ele também pode fazer dentro das limitações dele, né? E atividade física, mesmo pacientes às vezes que não gostavam tanto da atividade física quando quando não tinham problema cognitivo, muitas vezes eles conseguem fazer isso durante o diagnóstico do processo demencial. É claro, às vezes você, que é o cuidador, tem que ter o jogo de cintura, o paciente não vai querer, ou achar outras formas de levar ele, né? Então, em vez de insistir para ele que ele vá falar que o exercício físico é para você e que ele precisa da sua companhia para você ir dar uma volta, para você sair caminhar, né? Então, você tem que usar a tua criatividade também para levar ele junto. E, chegando dentro desses três aspectos, eles falam muito a favor de uma coisa que é importante na fase leve, que é a gente tentar evitar a perda de funcionalidade do paciente, porque essa é a fase em que ele ainda está muito funcional. E a gente fazendo essas instituições de rotina, atividade física, atividade cognitiva, a gente vai conseguir fazer com que o paciente preserve a sua funcionalidade durante o tempo, por mais tempo. Isso vai facilitar tanto para ele como qualidade de vida, quanto para você, que é o cuidador. Beleza? Então
Então hoje a gente falou só um pouquinho aqui sobre o tratamento da fase leve, né? Algumas dicas para que vocês possam começar aí na casa de vocês. A gente falou principalmente então de 3 assuntos principais, que foi a instituição da rotina, atividade física e atividade cognitiva. Espero que vocês tenham gostado, tá? E continuem, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar o vídeo para receber mais dos nossos conteúdos e nos seguir nas nossas outras redes, @Geriatria com Miola no Instagram e no TikTok. Beleza? Tchau, tchau! Vem aí a nova turma da Jornada de Cuidado do Paciente com Demência. Quero muito que você, que é familiar ou cuidador de um paciente com demência, participe. Mais informações no nosso Instagram, @Geriatria com Miola. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Te espero lá!